A marca da besta enganará até os cristãos. Eu estava na igreja, no topo do templo, no segundo andar. Eu conheci o pastor lá. E estávamos assistindo algo no meu celular, quando de repente, comecei a ver notícias de última hora que começaram a aparecer. Essa notícia começou a aparecer nas principais redes. Parece que essas notícias de última hora tomaram o mundo de assalto e causaram impacto nas redes sociais. Eu disse ao pastor, algo está acontecendo agora no mundo. Então o pastor se aproximou e começou a assistir ao noticiário em seu celular. Enquanto assistíamos às notícias de última hora, de repente as notícias no telefone começaram a ser projetadas em uma tela muito grande à nossa frente. E lembro que de repente, começamos a entrar naquela tela, como se nossos corpos entrassem nessa tela que havia sido aberta. Num piscar de olhos, encontrei-me no local que era veiculado pelo noticiário, o local que era noticiado pelo noticiário. Quando cheguei lá, vi como as pessoas estavam correndo. Havia caos e grande alvoroço naquela cidade, que parecia uma cidade na costa leste da América. Eu vi essas ruas, e essas casas pareciam muito bonitas como a América, mas a população da cidade estava fugindo de alguma coisa nas ruas em nossa direção. Quando eles passaram por nós, vi um deles parecendo muito assustado. Ele estava realmente com medo do que estava acontecendo lá. Eu não poderia saber exatamente o que há de errado. A única coisa que vi foram pessoas correndo e estavam com medo, por causa de algo que estava acontecendo. Foi como um tumulto ou caos. As pessoas pareciam tão assustadas que eu não conseguia falar com elas. Todos estavam correndo em direção a um lugar. Eu me perguntei, para onde eles estão correndo e o que está acontecendo? Eu também estava começando a ficar com medo por causa do medo e do terror que estavam nos rostos daquelas pessoas. Parece que algo muito sério estava acontecendo. Eu vi que fui levado a um lugar onde todas essas pessoas se encontravam em um parque muito grande onde havia um homem. O lugar estava caótico. Naquele lugar, vi uma plataforma muito grande onde muitos estavam reunidos. De repente, ouvi gritos. As multidões gritavam, eles estão vindo. Ele está vindo com eles. Foi então que vi uma figura rindo alto. Quando chegou a multidão, ele disse, não temas. Quero trazer paz ao seu coração. Essas pessoas desesperadas se acalmaram e disseram, eles nos encontraram. Eles conseguiram nos encontrar. Eu olhei cuidadosamente me perguntando quem são esses homens que estão vindo com o pessoal militar. Eles se aproximavam a cada minuto, aproximando-se da multidão. Eu vi que aqueles homens que estavam vindo eram sacerdotes. Atrás deles vinha um contingente de soldados. Esses militares eram soldados fortemente armados e muito bem equipados. Eu estava observando aqueles soldados enquanto eles caminhavam em direção à plataforma. Continuei observando especificamente o homem que vinha no meio. Esse homem era um padre, que é conhecido como o Papa, conhecido em todo o mundo como Papa. Ele estava vestindo uma túnica branca. Ele tinha um chapéu muito alto com figuras e uma cruz. Por um lado, era um rosário e, por outro, era um bordão. O padre começou a se aproximar das pessoas que estavam ali. Ele subiu no topo daquela plataforma e começou a dizer àquelas pessoas que estavam cheias de medo, eu sei que vocês estão com medo do que está acontecendo. Não tenha medo. Eu vim para lhe trazer paz. Havia milhares de almas ao redor daquela plataforma. Muitos estavam reunidos e ouviam em silêncio o Papa que lhes dizia, não tenham medo, e não tenham medo, e não se confundam, porque vim trazer paz. Lembro que comecei a olhar para aquele homem. Eu disse, este é o Papa. Ele é um mentiroso porque não pode trazer paz. Comecei a dizer a mim mesmo, ele é um homem enganador, está contando mentiras. De repente ele chamou alguns padres que estavam lá. Eles estavam vestidos de preto e branco. Eles conversaram um pouco. Lembro que um homem se juntou a eles, um ator muito famoso. Eu olhei para ele e o reconheci. Este ator é bem conhecido em todo o mundo por ter feito muitos filmes. Ele disse às multidões, vocês não podem ter medo, não tenham medo. Eles vieram apenas para trazer paz a esta nação e ao mundo inteiro. O ator muito famoso foi Leonardo DiCaprio. Ele disse à população, esses padres aqui vieram em busca de paz. O Papa que é aquele que estávamos esperando. Ele trará paz para o mundo inteiro. O mundo foi destruído por guerras e este sacerdote é quem trará paz para toda a humanidade. A população ouvindo o ator Leonardo, começaram a dizer uns aos outros, nós acreditamos nele.
Acreditamos no que o ator disse sobre trazer paz a este mundo. Então o padre começou a convidar soldados que eram da Guarda Nacional. Eu olhei para aqueles soldados que trouxeram grandes caixas, colocando-as em uma mesa muito grande. Quando eles estavam esvaziando as caixas, vi microchips. O padre encarregou esses soldados de trazer as fichas para ele na plataforma. O ator Leonardo disse ao povo: aceitem este chip. É algo bom, e você não sofrerá para não ter o caos. Esses soldados da Guarda Nacional vão cuidar de você. Você vai ter proteção. Os soldados começaram a agarrar os chips e a inseri-los na testa das pessoas. O ator disse à população: olhem e vejam. Sou um ator muito famoso e reconhecido. Confiei nesses padres e neles pus minha confiança. O que o Papa está dizendo a você é algo verdadeiro. Eu sei que ele trará paz a todas as nações. As pessoas começaram a aceitar aquele chip na testa e na mão. Fiquei olhando as pessoas que eram milhares de almas, multidão, onde havia muitos jovens, acreditam no Leonardo. Um deles disse: ele é meu ator favorito. Assisti os filmes dele. Esses jovens disseram amém ao microchip, e acreditam no ator, pois ele é um homem muito famoso e reconhecido. Observei como essas pessoas foram enganadas pelo ator e por aquele padre. Lembro que eles começaram a aproximar esses jovens para marcá-los. Essas almas disseram ao ator: nós acreditamos em você. Eles se juntaram a ele na plataforma, e os soldados começaram a colocar rapidamente aquelas fichas em suas testas. A população ainda se olhava e parecia assustada, como se não entendesse o que estava acontecendo no mundo. O padre estava olhando e observando essas almas. E ele viu que ainda havia pessoas que não estavam convencidas sobre a obtenção do chip. Lembro que o padre começou a olhar em volta. Ele conversou com os outros padres e soldados. Finalmente, eu o vi chegando com outro ator que era muito conhecido no mundo e nas redes sociais. O ator subiu rapidamente naquela plataforma. O homem era um cantor espanhol muito famoso, muito conhecido. Ele começou a dizer àquelas pessoas que estavam confusas e em dúvida: este homem, que está aqui, veio para nos trazer paz. Você pode ver os problemas e a destruição no mundo. Basta ver como o mundo se tornou e o que está acontecendo lá fora. As notícias do que está acontecendo no mundo são chocantes. O mundo inteiro está um caos. Ele disse às multidões: você apenas tem que acreditar que este homem veio para trazer paz ao povo. Ele prometeu ter um governo muito diferente. Ele prometeu que não haverá mais guerra, não haverá morte, não haverá fome, não haverá praga. Enquanto esse cantor muito famoso falava, essas pessoas começaram a se olhar e dizer entre si: esses homens vão nos ajudar. Essas almas se entreolharam e começaram a dizer: é verdade o que essas pessoas estão dizendo? Eles se perguntaram sobre as palavras do ator e do padre. E eu lembro que essas almas começaram a se aproximar e a fazer uma fila. O padre os levou para a plataforma. E como o padre que estava ali é conhecido como Papa, ele rapidamente fez um sinal com a mão e aqueles soldados começaram a agarrar apressadamente aquelas fichas e as pessoas começaram a receber este selo na mão e na testa. Eu olhei e disse: isso está errado. Isso não é verdade. Esses homens são enganadores. O que eles estão dizendo é uma mentira. Eu assisti. Amada, conforme mais pessoas chegavam naquele local, percebi um grupo entre elas que apresentava trajes diferentes. Eu olhei para o grupo de pessoas que eram mulheres e homens. Eu vi que as mulheres vestiam saias longas com blusas que iam até os tornozelos. Eu olhei para os homens. Eles ficavam muito bonitos em camisas, sapatos e calças. Eu estava olhando. Eu disse: quem são essas pessoas? Comecei a dizer: essas pessoas se vestem como cristãs. Essas pessoas começam a se aproximar. Minha querida, quando o padre observou essas pessoas vestidas assim, percebi que seu rosto começou a mudar rapidamente, como se algo muito maravilhoso tivesse acontecido. Havia muita alegria em seu rosto ao ver aquelas pessoas chegando. Ele consultou os soldados e os sacerdotes vestidos de branco, dizendo-lhes com entusiasmo: vejam quem vem para nos servir. Estes são cristãos. Esses padres começaram a se alegrar como se algo especial estivesse acontecendo. Lembro-me do Papa levantando a mão, e comecei a chamá-los. Quando esses cristãos se aproximaram da plataforma, ele lhes disse: vocês estão aqui vestidos assim. Quem são vocês? Eles disseram: somos cristãos. Somos evangelistas. E nós estamos aqui por causa do caos acontecendo e é algo terrível. Eu olhei para aqueles irmãos.
Eles estavam muito assustados e confusos sobre o que estava acontecendo. E comecei a dizer-lhes para não ser. Eu os avisei, o que você vê acontecendo aqui é uma farsa. Isso é uma mentira. Alguns deles disseram, não ligue para ele. Esses padres estão dizendo a verdade. Lembro-me de que alguns pastores me disseram, você não sabe de nada. Você não sabe o que estamos passando. Você é um menino, você é uma criança. Você não sabe o que está acontecendo. Por que você não está vendo o caos e a turbulência que está acontecendo? Observe o que está acontecendo. Eu disse a ele, não, irmão, isso é uma farsa. Não se deixe enganar. Não se engane, pois este homem na plataforma está fazendo tudo isso para selar você com a ficha na mesa. Mas aqueles homens não podiam ver as caixas de microchips sobre a mesa porque havia muita multidão. O padre começou a chamá-los com uma risada no rosto. Ele disse, eu estava esperando por você. Você sabe perfeitamente que prometi lhe trazer paz. Eu prometi trazer paz a este mundo. Eu prometi trazer-lhe paz. Esses cristãos disseram, com certeza. O que está acontecendo é algo que não esperávamos. Este caos, esta fome e calamidades que estão acontecendo, não os esperávamos. Comecei a chorar porque essas pessoas não ouviam. Eu disse, isso é uma armadilha. O padre é mau. Ele é um homem mau que está enganando a humanidade, enganando as pessoas para poder selá-las. O sorridente padre começou a chamar esses irmãos um por um. Parecia que os pastores trouxeram suas congregações. Havia pastores com suas igrejas. Eu estava com muito medo do que estava observando. Eu disse, Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Os padres apenas riram alto com aqueles padres. E eles eram milhares de soldados da Guarda Nacional naquele lugar. Quando eles começaram a selar todas aquelas almas, eu vi o padre se reunindo com os soldados e dizendo a eles estas palavras, agora vá de casa em casa e comece a trazer aquelas pessoas que estão desaparecidas, aquelas pessoas que estão escondidas. O padre começou a dizer àqueles que eram milhares de soldados que implantassem na cidade com seus armamentos. Muito rapidamente, eles começaram a sair pelas ruas. Esses soldados chegaram a uma casa que estava fechada. E eu lembro que esses soldados começaram a chutar a porta da casa. Eles finalmente arrombaram aquela porta. Eles começaram a entrar nessas casas para registrar os ocupantes. Mas não havia ninguém naquela casa. Eles saíram e começaram a ir para a próxima casa. Eles começaram a chutar aquela porta. Quando eles entraram naquela casa, lembro que havia uma família. Lembro que aqueles soldados começaram a agarrar aquela família. Eles os agarraram pelos cabelos e pescoço puxando-os à força. Eles começaram a retirar essas famílias, mulheres e crianças. Começaram a tirá-los de uma forma brutal, arrastando-os. Eu os ouvi dizer, não vou. Eu vou ficar aqui. Eu vi fios de cabelo deles no chão. Eu olhei e vi alguns soldados chegando antes de uma igreja. Eles começaram a chutar o portão. Eu olhei dentro do templo. Eu vi irmãos e o pastor. Eles estavam lá juntos. Eles estavam reunidos para orar. Eles estavam chorando. E o pastor disse, não tenha medo, porque o Senhor está conosco. Mesmo assim, os soldados estavam chutando a porta com força. Eles estavam prestes a entrar. Naquele momento, eu estava de volta olhando este evento no meu celular. E eu olhei as notícias do que estava acontecendo no mundo. Muitas pessoas ficaram confusas. Amados irmãos, nós, como cristãos, devemos saber que a perseguição está chegando. Já estamos na perseguição. Muitos de nossos irmãos já estão sendo perseguidos em todo o mundo. Mateus 24, 19 a 21. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais.